Boa. Agora esse cara aqui eu jogo pra cá. Depois eu tiro isso do começo da gravação. E a tela de vocês eu jogo pra cá. E aqui, para demonstrar que tá gravando, eu deixo aqui. Então vamos começar, galera. Eu vou falar tudo que tem para falar de trigger, tá? Com a apresentação aqui. E aí a gente faz exemplos, tá? Não é nada muito difícil. Na verdade, a trigger ela trabalha em conjunto com a função, ou store procedure, melhor dizendo. Então um complementa o outro. Sem saber função, ou melhor dizendo, store procedure, você não faz trigger, tá? Então uma tem a ver com a outra. Como funciona a store procedure, tá? Na verdade a gente fala que a trigger é uma procedure que está associada a uma tabela, tá? A tabela aqui também é chamada de visão e é automaticamente executada quando é inserido, alterado ou removido algo, um registro em uma tabela, tá? Então trigger, a tradução seria gatilho. O que a trigger faz? Você associa uma trigger a uma função e mediante algum desses comandos de inserir, alterar ou remover, ela aciona a função. Então, por exemplo, se você fizer uma venda e você quiser criar uma trigger para toda vez que vender acionar uma função que vai dar baixa no seu estoque, você pode. Então a trigger ela se condiciona a uma dessas ações: inserção, alteração e remoção em alguma tabela do banco. Bom, então eles disparam códigos armazenados, tá? Que códigos são esses? As funções que a gente cria, certo? A partir de alguma situação. Qual situação? Inserção, alteração ou remoção. Os comandos utilizados em uma trigger são os mesmos das procedures, porém a execução da mesma não é feita pelo usuário e sim pelo SGBD na inserção, alteração ou remoção. Olha só, galera, eu vou mostrar formas diferentes de trabalhar com trigger, tá? A princípio a gente vai associar uma função que a gente criou. Depois eu vou mostrar uma forma de incorporar essa função na trigger, tá? Mas a gente vai trabalhar com a primeira opção por enquanto, e depois que os conceitos forem absorvidos, a gente vai mudando a forma de trabalhar até para não haver confusão, tá? Então vejam só. As triggers dão um pouco mais de independência para o banco de dados, livrando o uso de aplicações ou usuários os manipulando. Por exemplo, nessa situação, né, que eu já dei o exemplo para vocês, onde eu tenho que dar baixa no estoque, ao invés de programar essa rotina lá no banco de dados, toda vez que vender algo, eu faço diferente. Toda vez que a minha tabela lá venda ela for atualizada, toda vez que tiver um insert nela, eu disparo uma trigger que executa uma função que vai dar baixa naquela quantidade inserida de produtos lá na venda, ela dá baixa no meu estoque. E eu posso fazer isso dentro do banco com meio de uma trigger e uma função, ou eu poderia fazer isso na programação. Aí depende de quem está programando, tá? A vantagem de se trabalhar dentro do banco de dados é que normalmente é uma máquina mais veloz, né? E tem uma maior segurança. Bom, então a automatização de banco de dados, a automatização ela ocorre quando determinadas situações elas existem no banco, tá? Então, por exemplo, você pode programar algo para te avisar quando o produto está esgotado. A gente já fez algo semelhante, né? Nos nossos exemplos, passando o código do produto, ó. Passei o código do produto tal e ele verifica lá se tiver abaixo de uma quantidade lá em questão,
ele vai lá e vai avisar, né? Ó, precisa repor o estoque. No caso, quando eu uso trigger, isso não é mais necessário, tá? Isso vai ser feito automaticamente mediante a uma ação de inserção, alteração ou remoção. Bom, um valor estimado a ser alcançado no orçamento, uma validação de dados para ser inserido na tabela. Então, são diversas aplicações que você pode usar trigger. Bom, a aplicação, então, poderia ser a responsável por isso, mas teria que ser programada para executar de tempos em tempos essas verificações, tá? Dependendo da rotina que eu quiser implementar, teria que fazer isso de tempos em tempos, sendo que eu trabalhando diretamente com trigger, ele já está atrelado a uma condição dentro do banco de dados para ser feito. Vantagens, então. Nas triggers podemos observar as mesmas vantagens oferecidas quando eu trabalho com procedures, tá? Fácil manutenção, maior desempenho nas aplicações, redução do tráfego na rede, melhora da segurança e controle de regras de negócio no servidor, porque está tudo dentro do banco e não mais dependendo de uma conexão para que as coisas ocorram. Temos dois tipos de trigger. As triggers que ocorrem antes de uma função de inserção, alteração ou remoção ocorrer, e as triggers que ocorrem depois de uma inserção, alteração ou remoção ocorrer, tá? Então temos esses dois tipos de triggers. Aí vai depender do meu objetivo com ela. Se eu quiser validar uma informação antes dela ser inserida, eu vou usar before insert. Se eu quiser fazer a baixa do banco de dados depois que a venda for feita, eu vou usar after insert ou after update, delete, depende do que eu quero. Então, aqui tá falando, né, um a um o que é, mas é bem fácil de entender, né? É possível combinar alguns modos, tá? Desde que se tenha a operação after ou before em comum. Então, before insert or update. Então, eu estou falando que antes de fazer uma inserção ou um update, vai executar essa trigger. Ou depois, né? After, before, insert ou update. Aí depende do que eu quero fazer. Tá? E como se cria? A sintaxe ela é bem fácil, tá? Ela é bem mais fácil, inclusive, do que a sintaxe das funções, tá? Basicamente você vai ter o comando create trigger, um nome para trigger, um nome on aqui, nome da tabela, for, tipo de execução, execute procedure, nome da função e parâmetros se houver algum. Vejam só. Onde eu tenho aqui, ó, o nome tranquilo, né? Nome da minha trigger. O nome da tabela é a tabela que ela vai estar vinculada. Então a tabela onde vai ocorrer o insert, o delete ou o update. E aqui eu tenho o tipo da função que eu quero, que é o before ou after. E aqui junto aqui também, né, o que eu vou ter o evento, né, que vai ter o insert, update ou delete, e aqui eu vou ter o execute procedure, o nome da função que eu quero que seja executada e passando algum parâmetro. Esse tipo de execução é a quantidade de vezes que eu quero que essa trigger ela se repita, tá, no momento em que ela foi disparada. Each statement é executado uma só vez. Each row é executado para cada linha inserida. Tá? Depois a gente vai ver a diferença entre um e outro. Mas no fim os dois acabam cumprindo os papéis deles dentro do propósito deles. Bom, um exemplo prático então. Vamos lá. Suponha que para cada nova conta criada em um banco, esta pode ser de pessoa física ou jurídica, e que seja necessário armazenar o total de contas de cada tipo de conta em uma tabela chamada total contas. Bom, beleza.
A trigger em questão será invocado a cada vez que uma nova conta for cadastrada na tabela contas e, de acordo com os tipos de conta, atualizará o devido registro na tabela total contas. Certo? Para a realização desse exemplo é necessária a criação de um banco de dados chamado banco, com as tabelas contas e total contas. Eu vou criar aqui muito rapidamente esse banco com vocês, porque os códigos são pequenininhos, tá? Então eu vou criar aqui rapidamente com vocês isso. Eu vou dar aqui um ESC depois, tá? Vou terminar aqui de explicar. Aí eu vou dar um ESC e voltar aqui e vou criar para mostrar o exemplo para vocês. Aqui eu vou fazer então essas duas tabelas. Vou fazer o insert aqui desses dois dados. A partir daí eu vou ter a seguinte função. Vou criar esta função que vai chamar incrementa contas, exatamente igual a função que a gente já vem criando até então, ó. Return, create or replace, poderia ter aqui, né? Function, nome da função, retorno. Detalhe que quando eu trabalho associado a uma trigger, eu uso aqui returns trigger, tá? As, cifrão, begin, a variável new representa no Postgres um valor, os valores dos registros que está sendo manipulado. Eu já explico isso, mas é para pegar o que eu estou inserindo ainda, tá? Então if new tipo F, então se o tipo da conta for físico, ele vai dar o update lá e aumentar 1 na tabela para físico. Se não, ele vai dar o update lá no jurídico. Terminei a minha função e executei. A partir daí eu crio essa trigger. O que essa trigger faz? Ela associa aquela função à minha tabela. Então eu vou criar a trigger que vai chamar incrementa contas. Ela vai ocorrer antes da inserção na tabela contas. Para cada linha ela vai executar o incrementa contas. Então toda vez que para cada parâmetro que eu passar, ele executa de novo e de novo e de novo. Vai ficar mais claro a hora que eu desenvolver o exemplo. Então aqui ele manda testar aqui o exemplo com esse monte de insert, ó. 3 Fs, 2 Js, aí 3 físico, 2 jurídico. Esse tem que ser o resultado final. Aqui tem como se alterar uma trigger, mas eu volto a não alterar trigger depois que a gente fazer aqui o exemplo, vocês falarem que entendeu o que está acontecendo. Senão a gente volta e explica novamente. Então, ó, vou lá rapidamente, vou criar o banco aqui total contas. Me dá um feed aí, galera, vocês continuam aqui vendo a minha tela. Que para mim aqui uma das telas desapareceu. Sim, não. Tá uma bagunça isso daqui. Isso daqui eu não quero fechar. E aí, galera, continuam vendo aqui? Por favor, me dá um feed aí. Acredito que sim, né? Então, vejam só. Vou minimizar aqui. Vou pegar aqui o Postgres. Rapidinho. Deixa ele startar aqui o servidor, carregar. Trazer para cá. Opa, pôr a senha. Olha só, vou criar aqui um banco aqui separado daquele que a gente já vinha usando, que vai se chamar banco conta, tá? Então banco underline conta, certo? Tá aqui banco conta. Agora aqui eu vou pedir um script.
e copiar e colar os códigos de lá. Vocês vão ver que em 2 palitos a gente já tá com o banco pronto. Então tá aqui. Então vou vir aqui, ó, create, pegar esse cara, jogar aqui no banco. Deixa eu pôr essa apresentação aqui para outra tela que fica melhor para mim manipular. Pego esse cara aqui, coloco aqui também, tiro esse ponto daqui, ó, esse ponto daqui. Deixa eu executar. Professor, não tem chave primária? Para esse exemplo nem é preciso de chave primária, tá? É só para ilustrar mesmo. Executa aqui. Beleza, os dois foi executado tranquilamente, né? Então se eu vim aqui em esquema, só para confirmar, a gente tem contas e total contas. Joia, tá feito. Agora aqui é o seguinte, galera. Eu vou inserir aqui, vou inclusive copiar do código que eu já apresentei para vocês, a inserção aqui na tabela total contas, né, de 0 e 0. Então vou vir aqui, ó, inserir. Opa, física. Eu acho que não pode ter esse espaço. Eu acho. Deixa eu ver qual que é o erro. Inserção na tabela física, não, tipo total contas, ué, tá certo. Faltou aqui, né? Faltou aqui. Vou colocar tipo, vírgula, pequeno errinho aqui no código. Acredito que seja isso. A coluna física não existe, mas eu não estou mandando inserir. Isso daqui era para funcionar certo. Esse insert aqui tá de sacanagem. Ah, tá, vai ser as aspas. Veio errado lá na hora que eu copiei e colei. Agora foi, ó, inseriu, né? Então se eu der aqui um select, vamos confirmar, asterisco from total underline contas, ele tem que me retornar 0 e 0. Então tá aqui, né? Perfeito, ó, físico e jurídico 0, 0. Ótimo, galera. Então aqui o que eu fiz, né? Criei as duas tabelas e agora aqui a questão é: toda vez que eu inserir aqui um valor, um registro aqui na tabela contas, e um saldo, e informar qual o tipo de conta que eu for inserir, eu quero que seja atualizado a quantidade de contas que eu tenho no banco. Então veja só, a princípio eu não tenho nenhuma física, nenhuma jurídica. Na hora que eu fazer o primeiro insert aqui, eu quero ter uma trigger que vai chamar uma função que na hora que for inserido nessa tabela uma informação, ele venha aqui e atualize isso daqui com 1. É isso que eu quero fazer. Bom, como eu vou fazer isso? O primeiro passo é montar a ideia, né? A minha lógica, de que forma é que eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso através de uma função, tá? Uma função que depois eu vou associar a uma trigger. Então, essa função, ela vai ser feita da maneira como eu já ensinei vocês. Por isso que um assunto tem a ver com o outro. Então, create or replace function, né?
Vou chamar de incrementa conta, né? Aqui não tenho nenhum parâmetro, vou ter um returns. E aqui tem o primeiro detalhe, que tipo de retorno é esse? Como eu vou associar essa função a um gatilho, que é uma trigger, então o retorno tem que ser do tipo trigger, tá? Coloco a palavrinha as, e aí a partir daí eu faço tudinho igual já tinha passado para vocês antes. LPG SQL, ponto e vírgula. Agora aqui dentro eu vou desenrolar a lógica para fazer essas inserções. Então na hora que eu estiver fazendo a inserção, como aqui na tabela contas esse tipo aqui é do tipo caractere, então eu vou lá e vou inserir número da conta, vai ser número 1, o saldo R$200, o tipo F, então F é jurídico. Então eu vou ter que pegar este F que eu estou passando aqui no momento da inserção e fazer com que, como eu estou inserindo uma conta do tipo físico, ele vinha aqui atualizar. Opa, então foi inserido uma. Se eu fizesse uma nova inserção e colocasse lá de novo, né? O número 2, a conta, saldo R$1.000, tipo F. Na hora que fizesse essa inserção, ele ia ter que entender que agora eu tenho uma segunda conta sendo cadastrada. Então, segunda conta do tipo físico, ele passaria a 2 aqui. Contabilizou duas contas do tipo físico. Se eu entrasse aqui e colocasse número 3, a minha conta, saldo R$10.000, tipo J, ele iria verificar que agora eu estou cadastrando uma conta do tipo jurídico e vai atualizar aqui para uma conta jurídica. Dessa forma eu consigo manter um controle de quantas contas de cada coisa eu tenho, né, física ou jurídica, em tempo real. Então eu tenho que garantir isso dentro dessa função. De que forma eu vou garantir isso, né? Para trigger, eu nunca trabalho com parâmetros, eu não passo parâmetros aqui dentro. Eu pego as coisas que estão acontecendo em tempo real, por meio da palavrinha new, que eu vou mostrar para vocês. Então, no momento que a pessoa fazer isso daqui, ó, insert into, por exemplo, contas, aí vai pôr aqui número, vírgula, saldo, vírgula, tipo. No momento que ela fizer isso e passar aqui o values, então esse insert aqui, ele vai vir carregado com valores. Então número da conta 1, vírgula, o saldo 500, vírgula, o tipo F. No momento que esse insert aqui ocorrer, eu vou jogar esse F aqui como parâmetro. Então os parâmetros são passados em tempo de execução, através da palavrinha new antes dele. Então vamos entender como realmente isso daqui vai ser feito. Veja só, eu vou vir aqui, não tenho variáveis, então eu vou simplesmente setar o início, tá? E o fim, tá setado. Não tenho nenhuma variável e aqui dentro eu vou programar as coisas que eu quero. Primeira coisa que eu tenho que analisar, para mim incrementar aqui para 1 ou esse daqui ou de baixo para 1, é se está indo F ou J, tá? Para que isso ocorra, então eu vou vir aqui e vou verificar o que está sendo passado. Como eu faço isso, professor, sem passar um parâmetro? Eu vou lá, vou definir o new, aliás, perdão, o if, e vou passar a palavra chamada new, tá? Coloco o ponto e o nome do campo que eu quero analisar. O campo é o tipo aqui do insert, então é ele que eu vou pegar. Aí eu vou usar o F, que dessa forma eu vou estar pegando o F que está sendo passado no momento da inserção. Então se eu fizer isso e colocar aqui tipo, eu vou colocar aqui um igual, passar entre aspas simples o F,
e usar a palavrinha then, porque os ifs, né, até foi assunto de uma bela confusão na aula passada, essa história de ser chave, de não ser, e é do tipo then, né? Não era nem chave nem nada, usava-se then aqui. Então a gente usa then aqui. E se não for F, então aí ele vai fazer uma outra coisa e eu vou finalizar esse if. Então end if. Finalizei o if. Terminei, né, aqui a lógica. Agora vamos programar aqui a inserção. Se for F, esse cara aqui, eu vou querer pegar e inserir um aqui. Se não for, eu vou querer inserir um aqui. Bom, então se for F, eu vou fazer um update. Professor, não pode ser insert? Não, eu quero atualizar, porque da próxima vez que entrar um outro valor, eu vou pegar aquele valor e vou somar com o que está aqui. Então eu vou ter que atualizar e não trocar. Então se eu fizer insert, toda vez eu vou pôr 1. Eu não quero, eu quero, se tiver 1, eu quero atualizar para 2, para 3, então é update, sem apagar esse registro. Então vamos lá, então vou usar a palavra update, tá? Update em que tabela? No caso, na minha total contas. Até por ser update, é por isso que eu já inicializei ela com 0. Então eu vou fazer o update na total contas, total underline contas, tá? E dessa forma eu vou setar aqui, né? Fazer o update que precisa do set. Eu vou setar uma nova quantidade para esse campo aqui. Então, caso seja F, eu vou alterar aqui. Então, vai setar a quantidade para, no caso, a própria quantidade, né, que eu estou setando, ela ser somada com mais 1. Então, esse comando aqui é um comando um tanto quanto novo, mas ele pega 0 e adiciona 1 nele. Então a quantidade que era 0, esse valor que está aqui, que vai ser parâmetro de comparação, né? Pode ser parâmetro de comparação ou não. Eu estou pegando ele e estou incrementando 1. Isso é perfeitamente válido aqui dentro de funções, tá? Eu vou então atualizar em mais 1 quando o tipo da minha pessoa for físico. Então, aí eu vou colocar aqui as aspas, físico. Física, né, na verdade, é com A. Caso não seja física, eu vou usar a mesma lógica, só que agora com o jurídica. Então, eu vou somente alterar aqui. Jurídica. Bom, pôr um ponto e vírgula aqui bonitinho, um ponto e vírgula aqui bonitinho. Então vejam só, eu tenho aqui então pronta já a minha função. E o retorno, existe um retorno aqui, não existe? Se eu não definir o retorno, é muito provável que na hora que eu executar ele vai dar erro. Não funcionou. Mas normalmente, eu não sei o que acontece com essa versão do PostGrid, que ele está aceitando muita coisa que não aceitava. Antes ele não aceitaria. Em alguns exemplos já dando aula, eu teria que pôr aqui o return null, tá? Um retorno nulo, porque eu estou indicando que existe um retorno, só que o retorno é para uma trigger, então eu não retorno aqui, ele seria nulo. Mas como ele aceitou, eu vou deixar sem, que aí é menos informação para vocês guardar, né? Bom, tá, gerei a função. Se eu vier aqui em Functions, atualizar, né, meu banco. Se eu vier aqui em Functions, rapaz, cadê ela? Criou ou não criou? Banco conta. Ah, sim, vai estar aqui em Trigger Functions, ó.
Porque ele já reconhece que é uma função para uma trigger devido o meu trigger aqui, ó. Nas versões mais antigas do banco ficava aqui tudo em função, mas aqui ficou em trigger function. Então tá criado, né? E agora, professor, já funciona? Se eu fizer esse insert, ele já vai incrementar meu banco? Ainda não. Se eu fizer esse insert sem montar a trigger para vincular isso ao insert, não vai funcionar. E aí, como é que eu faço isso então? Eu vou fazer isso com esse código aqui, ó. Create or replace trigger. Aí eu vou dar um nome, tá? TG incrementa, vou chamar assim, certo? Aqui eu vou escolher fazer esse incremento antes da inserção. Então, after insert, onde a tabela em questão vai ser a contas. Então, quando eu fizer uma inserção na tabela conta, antes que a contas, né, antes que essa inserção seja ocorrida, eu vou chamar essa trigger aqui. Então, antes da inserção na conta, para cada linha inserida, então eu vou colocar assim, eu vou executar a procedure chamada incrementa contas, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Opa, então isso daqui que vai fazer a vincular essa cara aqui com a ideia de inserir. Então, se eu fizer assim, ó, executei, deixa eu ver, não vai poder usar replace, tira o replace daí. Pronto, ó, criou uma função. Agora, se eu vier aqui no meu banco, aqui em views não tem nada, tips não tem nada, deixa eu só atualizar aqui pra gente dar uma verificada. Se eu vier aqui, ó, Galera, tá falando aí que incremento conta não existe, não é? Opa, pera aí. É verdade, é verdade. Incremento conta. Conta. Boa. Eu não sei porque eu vi aqui que tinha dado certo. Muito obrigado. Agora sim. Agora deu certo. Então tá criada aqui a trigger, tá? Deixa eu só me lembrar aqui, ó. Trigger functions tá aqui. Deixa eu só me lembrar onde fica aqui a trigger programada. Cada versão do Postgre fica em um lugar diferente. Se não me engano é aqui, em Events Trigger. Deixa eu dar uma atualizada. Não, extensão. Ok, extensão PLPGSQL. Realmente, pelo jeito nessa versão do banco não tá mostrando a trigger criada. Mas não tem problema, desde que funcione. Então vamos testar, né? Vamos lá, eu vou fazer aqui um select, tá? No caso aqui asterisco from total underline contas, tá? Então vai trazer tudo que tá em total underline contas, 0 e 0. Veja só, eu vou fazer esse insert aqui, onde eu vou estar inserindo, não é em total contas, como eu estou pesquisando, mas sim em contas, que é a outra tabela aqui, ó, que não tem nada a ver com ela, que inclusive se eu der um select nela, vocês vão ver que realmente não tem nada nela, né? Vamos confirmar. Então eu vou fazer a inserção aqui, ó. Tem nada.
Então na hora que eu rodar isso daqui, ele vai inserir em contas e automaticamente ele tem que inserir em total contas 1 pro tipo físico. Por quê? Porque aqui é um F como parâmetro. Então vou lá, vou executar. Deu aqui, ó, falou que deu um erro na procedure. Faltou o retorno, ó, without return. Então, por mais que ele deixou eu criar esse cara aqui, ó, sem o retorno, ele dá erro. Mas vocês vão ver que bem provável que nem inseriu. Ó, se eu der um select aqui em total contas, continua 0. Se eu der um select aqui em contas, continua sem nada. Por que que não inseriu? Porque ele deu erro antes de fazer a inserção. Porque na hora que eu disparo aqui o insert, ele vincula esse insert aqui, ó, a essa trigger. Então na hora que antes de fazer a inserção, ó, after insert, ele vai chamar a procedure. A procedure entrou e devido à falta do retorno deu erro, tá? Então ele encerra o processo aí e nem faz a inserção. Então vamos por lá, return null, ponto e vírgula, tá? Muito provavelmente agora é para dar certo. Eu vou pôr esse null aqui em maiúsculo só por desencargo de consciência. Executou. Não tenho que rodar a trigger de novo. Vamos lá, vamos testar agora a inserção. Opa, deu certo. Ó, já não deu mais aquele erro. Se eu vier aqui e verificar a minha tabela contas que eu inseri, ó, os dados estão lá, ó. Conta de número 1, saldo de número de 500, conta do tipo F. Se eu vier aqui olhar o total contas, tem que ter o número 1 dentro do tipo referente ao físico, porque é para minha função ter inserido isso. Então na hora que eu executo, ó, físico tem 1. Opa, então deu certo. Automaticamente essa trigger aqui, ela está disparando esta função que faz essa atualização para mim mediante uma inserção dentro da tabela contas. Ela vai lá e insere em outra tabela que não tem nada a ver com a tabela contas. Então se eu for lá e fazer uma nova inserção, vamos agora fazer aqui diferente. Ó, vamos agora inserir código 2 aqui, R$1.500, e vamos mudar para jurídico. Vamos ver se ele está funcionando certinho. Vou lá, insiro. Vamos ver aqui a tabela contas, se deu certo, ó, tá os dois bonitinho. Agora vamos ver a total contas, se vai ter um em físico e um em jurídico. Um em físico e um em jurídico. Opa, então deu certo. Vamos continuar inserindo aqui para ver. Então vou inserir mais uma aqui no jurídico. Agora eu vou por código 3. Então vai ter aqui 10.000. Certo? Vou selecionar. Inseriu. Vamos pesquisar. Funcionou bonitinho. E agora vamos ver aqui se tem 2 jurídicos, ó, 2 jurídicos e um físico. Isso, se eu repetir, ó, vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V e vou pôr aqui 4, 5, 6 e vamos inserir os 3 pra gente ver, ó. Inserir, então tá aqui em contas, né, tudo aqui, ó, certinho. Vai ter 1, 2, 3, 4 jurídico. Vamos ver se deu certo, é isso mesmo? 1, 2, 3, 4 e 2 físico. Então vamos ver lá se funcionou a nossa trigger. 4 jurídico, 2 físico.
A minha pergunta para vocês é a seguinte: depois de ver aqui a explicação, o desenrolar aqui do exemplo, vocês conseguiram compreender para que funciona uma trigger? Não. A Camila já disse que não. Mas alguém não entendeu para que funciona uma trigger? Só a Camila? Você também não entendeu, ô Lucas? É exatamente o que o Gabriel aí falou. É uma forma de ativar automaticamente uma função. Vamos lá então. Deixa eu tentar explicar aqui de uma forma para tentar clarear as ideias de vocês. Ué, eu não entendi muito bem. É o antes e depois aí. Aqui só vai mudar a ordem. Você percebeu que na hora que eu fiz a inserção aqui, ele deu erro por causa do return, ele nem inseriu nada aqui na conta, né? Por que ele não inseriu nada? Porque eu tentei acionar a trigger, acionar a função antes da inserção. Se fosse, aliás, depois, aqui é o after, né? Não é before. Ele vai executar a trigger depois que essa inserção aqui for feita, depois que isso daqui acontecer, ou antes, tá? Vai depender do que eu quero fazer. Aqui ele deu erro na hora da inserção porque ele pega o valor direto daqui e passa para cá. Então ele só atualiza aqui se não dá erro. Como deu erro, né? Porque eu estou pegando o F daqui, então ele não inseriu nada. Mas a diferença única e exclusiva é essa. A trigger ela ativa a função de uma maneira automática. Aí ó, já estou começando a explicar para quem não conseguiu compreender. A trigger ela vai acionar uma função de maneira automática mediante uma ação na tabela. Essa ação pode ser uma ação de inserção, de alteração e remoção, tá? São essas três ações. Beleza. Eu posso falar que minha trigger ela vai chamar essa função antes ou depois de uma dessas ações. No meu caso aqui, a minha trigger eu chamei de TG incrementa e falei que antes de fazer uma inserção na tabela contas, que é onde eu estou fazendo todos os inserts, para cada linha inserida ele vai chamar essa função, incrementa contas. É onde eu estou ativando essa função de maneira automática. Aqui dentro dessa função, para que ela trabalhe em conjunto com essa trigger, eu preciso que esse retorno aqui seja do tipo trigger, senão não funciona. Então, por isso que o retorno aqui eu mudei. A partir daí, eu desenrolo a lógica da função como eu tinha passado na aula anterior. Essa lógica da função ela vai seguir todos aqueles parâmetros para a escrita de função. E aí eu utilizo aqui dentro o new tipo, porque eu quero pegar no tempo de inserção, na hora que eu fizer esse insert, esse valor que está aqui, ó. Ele ainda não está em uma tabela, ele ainda não existe no banco. Por isso que eu não posso passar como parâmetro. Essa palavra new ponto, nome do campo, ó. Se eu for ver aqui o tipo, ó, o tipo dentro de contas é onde fica o meu char, ó. É esse terceiro campo. Então esse new está falando que eu estou pegando o tipo que está sendo passado nesse insert. Então por isso que eu consigo verificar se está indo F ou J. A partir daí o meu if vê se o tipo que está sendo passado é F, ele faz esse update aqui.
Por que um update, professor? Porque quando eu criei a tabela total contas, eu inseri 0 e 0 nela. E eu quero que toda vez que seja inserido um novo, ele seja atualizado. Então eu uso update. Eu vou pegar a quantidade antiga, vou somar mais um e inserir. Fazer o update nela. Então se for F, ele faz isso para o físico. Se for, no caso J, ele cai aqui no else e faz isso para o jurídico. Tenho que retornar nulo. Apesar do meu retorno aqui ser para uma trigger, como eu falo que vai existir um retorno, se eu não colocar aqui return null, ele dá pau. Foi o pau que deu na hora que eu tentei executar. Ele cria 100, mas na hora de rodar a trigger ele dá pau. A partir daí, toda vez que eu fazer uma inserção, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o comando de inserção, disparar para o banco de dados que vai inserir esses dados na tabela conta, vai verificar se existe uma trigger vinculada a essa tabela conta. Como eu criei essa trigger vinculada, ele vai verificar. Depois que fazer essa inserção, ele vai acessar a tabela contas. Depois de fazer a inserção na tabela contas, ele vai acessar essa função e executar ela. No momento que ele executa essa função, ele pega esse F aqui e já define que vai existir o 1 nessa tabela. Se não for F, ele cai no else e coloca o 1 na tabela para jurídico. A partir daí ele encerra, insere e termina. Por isso que ele atualiza automaticamente. Ainda com dúvidas, galera? Ou clareou um pouco mais ou piorou? Esse assunto aqui ele é realmente um pouquinho mais complicado e demanda bastante explicação mesmo e bastante exemplo, tá? Então aqui, se for necessário, a gente tenta criar outra situação aqui. É que esse banco aqui está num estado mínimo, né? 2 tabelas pequenininhas. Então é uma forma que eu achei fácil de estar explicando, no caso trigger. Camila, ainda em dúvida? Não clareou? Se manifesta aí. Vai, galera, porque é um assunto complicado. Isso daqui é importantíssimo, tá? Se você, quando programa, você ganha o hábito, vamos falar assim, de fazer triggers, você acaba programando menos para certas coisas. Como, por exemplo, na hora que você dá baixa em estoque, como eu fiz lá, né, a ideia. Então, para dar baixa em estoque, você poderia fazer uma trigger. Iria ser muito mais tranquilo, tá? E sim, Thiago, realmente é mais fazendo mesmo do que só observando, né? Precisa de ver essa relação entre, então aqui se eu criar a trigger e eu for inserir, agora eu vou chamar determinada coisa e eu quero que isso faça isso, tá? Então realmente é só fazendo mesmo, certo? Indo de encontro a essa ideia de só fazendo, vejam só. Aqui está o exemplo, né, de como ficou. E eu vou tentar passar aqui um exercício simples para vocês tentarem fazer, tá? Acredito que dá tempo, agora é 10h10. E aí a gente faz a correção aqui, tá? Então vejam só. Vou tentar trabalhar com o banco de dados que a gente já tem, que vocês já têm aí, sem ter a necessidade de criar um novo. Deixa eu ver como está a estrutura do banco aqui. No meu caso aqui é o banco aula. Cadê tabelas? Deixa
Deixa eu pensar aqui uma situação que seja legal. Ou melhor, vamos fazer diferente? Ao invés de trabalhar ainda aqui com esse banco, pensei em uma outra situação aqui. Vamos fazer o oposto, ó. Vou jogar para vocês a ideia. Usando essa mesma linha aqui de raciocínio. Exatamente o que está aqui na tela. Eu quero que vocês criem para mim uma trigger. Eu vou anotar aqui, vou colocar aqui que fica melhor. Ó. Criar uma... É um bom exercício para vocês ter contato. Criar uma trigger que dispare uma função que ao ser executado um comando de delete na tabela contas seja atualizado com -1 o total de contas. Entenderam a ideia? Ó, eu fiz aqui nesse o exemplo para sempre que for inserido algo, ele vir aqui no tipo conta, aqui, total de contas, e colocar mais um. Agora eu quero que vocês façam o inverso. Na hora que eu fizer aqui um delete, ele vem aqui e tire um. Entenderam? Usa essa mesma lógica aqui. Só para porem vocês em contato com a ideia aqui. Acho que dá? Vocês encaram aí de boa? Na próxima aula aí eu vou começar a aula fazendo alguns exemplos com vocês, já envolvendo aqui no caso alguns exemplos de uma possível lista, tá? Já envolvendo só função como trigger e aí vai. E aí depois eu vou soltar alguns exercícios para vocês fazerem e a gente fica nesse jogo de corrigir, tá? E aí galera, preciso do feedback. Entenderam aqui o exercício? Eu fiz para atualizar, vocês vão modificar para... Se eu jogar um comando aqui de delete em algum desses códigos aqui, ele vir aqui e atualizar dentro da tabela total contas. Vamos lá, galera. Eu acho que até 10h30 dá tempo, né? Não precisa. Ah, verdade. Vocês vão ter que criar, mas os códigos tá aqui, né, galera? Ó. O código tá aqui, né? É só pegar o que eu mandei pra vocês aí, ó. Cadê? É só fazer igual eu. Crio o banco zerado, copia e cola esses códigos e já era. Tá tudo nessa tabela aqui, ó. Vai pegar isso, copiar, jogar lá e executar. Pega isso, copia, joga lá e executa. Pega isso, copia e executa. Igual eu fiz. 2 palitos, você tá com o banco criado. Cria o banco zerado, coloca esses 2 caras lá. Como eu enviei aí o arquivo para vocês, acho que fica fácil. Já vou pôr a pergunta. Mas para facilitar aqui mais, ó, eu vou jogar aqui no nosso chat. Às vezes tem quem não baixou, ó.
Ó, para criar a tabela conta, lembrando que tem que tirar o pontinho dali, né? Igual eu fiz, tem que tirar o pontinho vermelho que vai ficar. E pra... tem que tirar isso, ó. E pra tabela... insert. Nesse caso tá somando mais um, porque você vai ter que alterar a função, né? Aí você também vai fazer aqui, ó, os insert. Mandei tudo que vocês precisam aí para fazer. Lembrando que aí no chat, ó, quando eu coloquei os create table aqui, tá ficando com a bolinha, tem que tirar ele. Alguém tá falando aí que tá somando mais um. Agora vamos por aqui o exemplo aqui, vamos discutir o que tá acontecendo. O exemplo que eu fiz, professor, quando eu faço um insert cadastra dois registros. O seu tá inserindo, sim. O meu tá cadastrando duas vezes, Tá exatamente como tá aqui. Exatamente mesmo. Tipo, tá aqui, ó, certinho. Você faz o seguinte, ó, olhando aqui a minha tela aqui, ó, na minha tela. Aqui, ó. Abre aqui o seu banco aula aqui, ó. Vai aqui nas funções aqui triggers. Verifica se não tá repetido duas funções aqui com dois nomes. Pode ser que esteja igual, mas você criou duas funções. Faz isso para mim, por favor, e me dá aí um feedback. Exemplo, ó. Só tem uma. Me manda o código aí que você usou, por favor. Deixa eu ver. Incrementa conta, tipo... não, essa parte aqui realmente tá igualzinha. E a parte da trigger? Cara... é exatamente igual. Incrementa a conta. Sim. Apareceu 2 aqui no física, né? Em quantidade. É como se ele estivesse disparando essa trigger aqui duas vezes. É por isso. Tá, função da trigger você fez uma só. Então a gente tem que descobrir onde está a trigger aqui pra gente verificar se não está duplicada a sua trigger, porque se a sua trigger estiver duplicada, ele chama duas vezes também. Entendeu? Tem esse problema também. De mais alguém deu esse problema que o dele aqui? Porque não tem como. Ele tem que executar uma vez. Então você inseriu, você achou aí? Nas tabelas, né? Tables, trigger function. O meu tá aqui, ó.
Se tiver duplicado, ele aparece 2 vezes. Abre as tabelas. Ah, sim, aqui dentro da tabela. Verdade, tá aqui, ó, triggers. Aqui não tem nenhuma, aqui tem, ó. Se aqui, ó, tiver 2, é por isso que ele tá fazendo. Verdade. Antes, quando em outras versões do Postgre, essa triggers ficava separado das tabelas. É por isso que ele está inserindo 2. Se você clicar aqui com o botão direito aqui, ó, e mandar dar um drop, ele vai parar de inserir 2. Ah, tá. 1, 2, beleza. E aí, vocês conseguiram fazer? Qual que é o feedback aí de vocês? Foi tranquilo? Sossegado? Conseguiram pegar a linha de raciocínio? Camila conseguiu fazer? Pessoal que tava aí meio com o pé atrás, como é que tá? É interessante vocês me passarem isso para mim me posicionar para preparar as próximas aulas. Senão eu entendo que vocês compreenderam e vou mandando bala. Então, beleza. Galera, aqui é o seguinte, né? Então agora a ideia é fazer o inverso. Então, na verdade, eu vou ter outra função igual essa, só que agora vai ser com menos aqui, né? Menos 1. Menos 1. Então, se eu vou pegar esse cara aqui, ó, para agilizar o processo, vou colar ele aqui como resposta, tá? Vou mudar aqui o nome, vai se chamar decrementa conta, tá? E agora aqui eu vou pôr somente o menos 1. Tá? Exemplos mais difíceis a gente faz na próxima aula, tá? Se for necessário eu crio um banquinho mais com menos informação, só pra gente praticar uns exemplos mais cegado. Então aqui, ó, decrementa a conta, vai retornar uma trigger, vou executar. Foi. Se eu vim aqui então atualizar esse cara aqui, ó, agora eu tenho decrementa conta. Tá joia? Agora eu preciso de colocar aqui, ó, uma trigger para na hora que deletar ele executar. Então vamos lá, create trigger, vou chamar de tg decrementa. Ela vai funcionar igualzinho a outra, só que agora é o after delete, tá? Na tabela contas, o mesmo comando for each row execute procedure. E aí eu vou chamar decrementa. Lembrando, tem que ser o nome certinho, né? Senão vai dar erro, igual já deu da outra vez. Decrementa conta. É isso. Boto aqui um ponto e vírgula. Crio esse cara aqui também. Se não deu erro nenhum, vai estar aqui agora junto com essas triggers aqui, ó. Tá aqui, ó, decrementa conta. Então na hora que eu insiro uma conta, ele vai atualizar. Na hora que eu tiro uma conta, ele vai decrementar. Vamos testar, né? Fazer aqui um select asterisco from contas, só pra gente ter aqui o esquema, e um select asterisco from total contas, ponto e vírgula. Então aqui eu vou jogar aqui, né, esse cara, tá aqui todas as contas, e aqui o total, vamos ver como é que tá.
Então eu vou tirar uma jurídica, tá? Tem 4 contas jurídicas, então aqui vai ter que passar a valer 3. Então vamos ver aqui uma que tem um código, ó, a última tem código 6. Então eu vou mandar um delete aqui para conta de código 6. Então vamos lá, delete from contas where número seja igual a 6, ponto e vírgula. Vou executar. Vamos ver se deu certo aqui, ó, as contas. Agora eu só tenho 5 e eu decremento. Agora eu tenho 3. Era 4, passou a ser 3. Certinho, né? Se eu vier aqui, professor, e se eu incrementar? Se eu for lá e gerar um insert, né? Como é que vai ficar? Então, vamos testar. Insert into conta. Aqui na conta, então, eu vou ter um número, vírgula saldo, vírgula o tipo e os values, né? E eu vou passar aqui os valores. Então, o número de novo, o número 7, sei lá, vamos pôr o saldo esse daqui e o tipo agora do tipo F de novo. Era J, agora eu vou por F. Executo. Contas. Tem o S aqui. Pronto. Agora se eu selecionar as contas, ó, vai estar lá, ó, do tipo F. E se eu executar, ó, 3 e 3. Se eu vier aqui deletar aqui o 7, que foi o inserido, eu tenho que ficar com 2 no físico e 3 no jurídico, porque eu inseri o 7. Então vou lá, tá feito, select, 2 no jurídico, 3 no físico. Tranquilo, galera? Certo? Bacana. Bom, vou fazer a chamada, encerrar aqui a gravação. E aí na próxima aula a gente